gente? Amanhã a nossa prova de história, desculpa. Eu vou falar bem rapidinho sobre a prova e aí depois a gente vai começar assunto novo, tá? Porque a nossa apostila, vocês sabem que ela tá bem extensa e a gente tem pouco tempo, né? Então tá, a escrita, sempre foi achado que a escrita mais antiga do mundo era a sumeriana, cuneiforme. É um tipo de escrita. Depois foi achado vestígios de escritos mais antigos da China. Eles escreviam em ossos e pedaços em ossos e cerâmica. Eles tinham as escritas. Aí na página 3 tem a evolução da escrita da China, né? E aí começa a falar sobre a língua. A língua mais falada no mundo é o mandarim, certo? Por quê? O mandarim é da China e é a língua mais falada do mundo porque a China é o lugar onde mais tem gente no mundo. Então, por isso, o mandarim é a língua mais falada. Depois do mandarim vem o inglês. Então, o inglês fica em segundo lugar de língua mais falada do mundo. E aí, a língua portuguesa, está em sétimo lugar. Uma coisa que vocês têm que saber é que o Brasil, ele tem duas línguas oficiais, que são o português e Libras. Então, português e Libras são as duas línguas oficiais do Brasil, certo? Que mais que vai cair na prova? Sobre os índios. Os índios, hoje o Brasil tem uma quantidade bem pequena de índio. Nós já tivemos uma quantidade enorme de índio no começo da colonização, porém, devido a doenças que eles pegaram, a guerras contra os portugueses, essa população diminuiu muito. Então, nós temos 3 troncos de língua indígena que são as principais, que é o Tupi-Guarani, o G e o Aruac, certo? Essas são as principais línguas indígenas, que também vai cair na prova. O que mais? A Mesopotâmia, ela fica na África, né? Ela fica entre o rio Tigre e o Eufrates. E na Mesopotâmia desenvolveu uma civilização chamada Sumérios. Esses Sumérios desenvolveram uma escrita cuneiforme. Por que recebeu esse nome cuneiforme? Porque ela usava uma cunha para escrever, certo? E eles faziam símbolos. Antigamente não era letras, né, igual nós fazemos, era símbolos. Às vezes um símbolo representava uma palavra inteira, e não só uma sílaba, por exemplo. O papel, começou no papiro. A cuneiforme, ela era escrita em tabuinhas de argila. O papiro, ele é do Egito e foi um dos primeiros papéis existentes. Eu não sei porque que meu celular está ficando preto. Foi dos primeiros papéis existentes. E depois, só que o problema do papiro é que não podia dobrar, porque se dobrava, ele quebrava. Depois eles criaram uma nova técnica, que foi a papiroflexia, que daí era o papiro, mas ele já podia ser dobrado, que ele era flexível. O Código de Hammurabi, ele foi uma das primeiras leis escritas, então isso aí vocês têm que saber. Lembra que a gente já leu sobre ele, que muita coisa que você fazia levava você à morte, né? Então você tinha que pensar muito no que fazia. O que mais? A linguagem. O homem, nós somos chamados de Homo sapiens. Por que é Homo sapiens? Porque é homem que sabe. Então nós temos sabedoria e isso é extremamente importante. Isso faz com que a gente evolua. E aí a gente tem os tipos de linguagem. Linguagem oral, que é o que eu estou falando.
Linguagem. Cadê as linguagens? Linguagem escrita, que é escrever, é a apostila. Linguagem corporal, que pode ser uma dança, gesto. E linguagem visual, que é aquela que eu estou vendo alguma coisa e através da visão eu posso saber se aquilo é bom ou é ruim, certo? Então nós temos esses tipos de linguagem. E agora vamos lá para a página 20 e vamos começar um assunto novo. Esse assunto que nós vamos começar agora não é assunto dessa prova, certo? Vai ser assunto da prova que vem. Museu. Muita gente pode falar assim que eu não tenho condição de ir num museu, ou aqui em Nova Mutum não tem museu, então eu nunca vou num museu. Porém, existe hoje museu virtual. Você acessa o site e entra no museu virtual. Você consegue ver tudo que tem dentro do museu da sua casa, certo? Claro que não vai ser a mesma coisa do que você ir, né, num museu, assim, ver tudo de pertinho, porque você vai ver por uma tela, então vai dar diferença. Mas se a gente falar também que não dá para ver, a gente vai estar errado, certo? Então dá sim para ir nos museus virtual. Lê para mim, esta é a crença. Ok, então assim, esse museu de pessoas é onde ele vai contar histórias de várias pessoas, certo? E você fica sensibilizado com algumas histórias. Histórias que deram certo, histórias que deram erradas, mas é importante. O que é um museu? O museu é uma parte de nós, certo? Por quê? Porque no museu tem história do que já aconteceu. Então seria importante se a gente conseguisse ir, né, no museu, ou se pelo menos a gente conseguisse entrar no museu virtual. Leia, Guilherme. Não é Guilherme. Ao longo de sua trajetória, o Museu da Pessoa realizou perto de 300 projetos de memória nas áreas de preservação e disseminação do acervo. Conta sua história educativa e memória organizacional em 28 anos de história. O Museu de Pessoa inspirou a construção de 3 museus semelhantes fora do Brasil, Portugal, Canadá e Estados Unidos. Então, assim, esse Museu da Pessoa, ele vai ter aqui no Brasil, em Portugal, Canadá e Estados Unidos. Primeiro começou aqui no Brasil e depois teve em outros países. Então, ele é importante. Por quê? Porque senão ninguém ia ter, né? Outros países não iam querer fazer, porque não ia achar muito bom. Então, assim, ele é aberto para qualquer pessoa que queira registrar e compartilhar a sua história,
Então, se o Guilherme quiser ir lá no museu e escrever a sua história, registrar a sua história lá no museu hoje, ele pode. Esse museu ele é aberto, então assim, ele sempre vai ter histórias novas, certo? Não é uma coisa que você vai lá e vai ver a mesma coisa há 10 anos. Não, vai ter sempre coisas novas. Ele tem um acervo de quase 20 mil fotografias e documentos e vídeos de pessoas relatando as suas histórias, certo? Fazer história, Guilherme. Tudo que aconteceu no passado da humanidade também se chama história. Seres humanos fazem histórias ao agirem sobre a natureza, ao se relacionarem com outras pessoas, ao elegerem seus representantes, ao participarem de movimentos sociais e associações, ao disputarem riquezas, poder, memória, etc. Você já deve ter ouvido seus familiares contarem coisas que aconteceram tempos atrás. Para isso, eles usam a memória, os relatos de outras pessoas, as fotografias, as cartas, os documentos, os objetivos e as recordações. Tá. Parou um ponto? Então, assim, quantos de vocês, às vezes a mãe tem uma caixinha, uma malinha, alguma coisa que tem um monte de fotografias? Às vezes tem até aquele que você tem que colocar aqui no olho para olhar, que tem a fotografia, é tipo um filminho que fica ali, lá no fundo, vocês já viram? Já viu? É bem interessante aquilo lá. Então, assim, essas fotografias, elas são histórias da família de vocês. Vocês vão ver que o corte de cabelo é diferente, que a roupa que usava antigamente era diferente, tudo era diferente. Então, assim, isso é história. Prof, já existia Coca-Cola aqui. Aonde? Aqui na foto do menininho, na página 20. Tem uma placa. Ah, sim, mas você viu que a roupa e o espaço é antigo. E até o logo aqui da Coca-Cola também, a cor, tudo você viu que é uma fotografia velha. Por quê? Uma fotografia velha, ela não é tão colorida quanto as nossas de hoje. Então, quando você olha uma fotografia mais antiga, você já consegue perceber a diferença. Não, tinha assim, no começo começou a preto e branco. Depois passou a ter cor, mas a cor ela não era tão viva, entendeu? Era uma cor mais apagadinha. Fala, Salina. Eu acho que no futuro, os livros, quando a gente traz na biblioteca, eu acho que vai ser um monte de tablet. Eu também. Eu acredito Aí nisso. a gente não vai ver as folhas amarelar mais. Não. Sabia que se a Coca não tivesse corante, ela ia ser verde? O quê? Sabia que se a Coca-Cola não tivesse corante, ela ia ser verde? Ah, é? Então vamos continuar. Então, assim, às vezes a mãe guarda de vocês, por exemplo, a roupa de quando vocês batizaram. A primeira, o sapatinho, não sei o que, alguma coisa de você. Eu tenho dos meus filhos, eu tenho o meu ainda. Então, isso é história. É a história da minha família, certo? Vocês também têm as coisas que os pais de vocês guardam. Isso faz parte da história de vocês, certo? E provavelmente os pais de vocês também têm coisas guardadas deles. Perguntem para vocês verem. Fala, vocês não têm álbum de fotografia antigo, roupa antiga? Geralmente tem alguma coisa guardada, certo? Minha avó tem um vestido de quando ela se casou com meu avô. Então, isso é história. Então, assim, história, isso aí é fonte histórica, entendeu? Quando eu guardo alguma coisa, aquilo ali está provando o que eu vesti quando eu fui batizada. Então, isso é fonte histórica, isso é importante para a vida da gente. Como que a gente sabe o que aconteceu lá no passado? Através de fontes históricas. Então, as fontes históricas, elas são extremamente importantes, porque elas vão, a gente vai saber como foi. Em Florianópolis, se eu não me engano, tem tipo um museuzinho que eu fui um dia, e aí lá ele tem as roupas de antigamente, as roupas dos soldados, tem canhão. Então isso conta como que era a história na época da colonização do Brasil, certo? Então isso é o quê? É uma fonte histórica. Eu tô vendo o vestido, eu tô vendo a roupa, eu sei como que as pessoas se vestiam antigamente. Prof, o que acontece lá? Daqui a pouco, Salina tá gravando.
Aí, isso aí é uma fonte histórica. Ela entra, tinha caminhão, tinha o quarto do comandante. Um absurdo que a gente tinha que pagar para entrar na masmorra. Daí a gente pagou pro cara que tem na masmorra. Ai, credo, a masmorra deve ser muito triste. Então, assim, entenderam o que é fonte histórica? Então, quando vocês têm alguma coisa na casa de vocês, é fonte histórica. Quando a gente vai visitar um museu, igual vocês foram nesse castelo, igual eu fui nesse local também, isso também é fonte histórica. A partir daquilo ali, a gente já imagina como que as pessoas viviam, certo? Então, nossa aula é até a página 23, a parte de cima, que fala sobre os vestígios, tudo da fonte histórica. E a atividade que vocês têm que fazer é só da página 20. Beijo, tchau!